Agora, vocês imaginem quantos pacientes não existem no Brasil que estão aí sofrendo amputações por conta de negligência profissional. O quanto, minha gente, de pacientes que tem nesse Brasil afora, que são deficientes, né, de profissionais. Porque a gente diz assim, lá, agora a menina não tem condições. Eu até gosto de tratar feridas, mas eu não tenho condições de estar atendendo os pacientes de domicílio aqui na minha cidade, porque a concorrência é muito grande. Tem muito profissional, muito enfermeiro que trata feridas aqui na minha cidade. Eu não consigo pacientes. A concorrência é muito grande, não dá para mim. É melhor ir fazer outra coisa. Eu já escutei isso muito de vocês. A questão é que a gente não entende, a questão que a gente não entende hoje é que a maioria dos profissionais não trata o paciente portador de ferida e não vai devolver a vida dele, não vai ter resultado, não vai levar qualidade de vida para o paciente e não vai ser referência por conta disso. A quantidade de pacientes, minha gente, é sério, nessa 1 hora, por exemplo, que eu faço live aqui, vocês sabiam que 3 pacientes são amputados no Brasil? A cada hora, 3 pacientes são amputados no Brasil. Vocês imaginem o quanto que a gente podia evitar essas amputações se a gente fizesse o tratamento correto dos pacientes. O quanto que a gente poderia devolver a vida dos pacientes. É por isso que eu digo que eu tenho essa missão de estar aqui com vocês, fazendo as lives, com as minhas trilheiras dentro do Método Trilha, para poder ensinar um pouco do que eu sei, que eu não sei tudo também, mas ensinar um pouco do que eu sei, para que a gente, juntos, transforme mais vidas pelo Brasil. Porque o quanto de paciente tem necessidade de enfermeiros capacitados de verdade para atender o paciente e não fazer curativo, só troca de curativo. Então, pode até ter muito enfermeiro que está tratando feridas ou trocando curativos na sua cidade, mas não tem enfermeiro suficiente tratando o paciente portador de ferida. Tratando o paciente como um paciente precisa. Vocês estão entendendo que é uma área que é sim deficiente. A gente acha, minha gente, sabe por quê? Porque, a gente acha que a enfermagem já está saturada, né? Por quê? Porque, por exemplo, aqui na capital, em Maceió, quando mais e mais enfermeiros se formam, mais e mais técnicos de enfermagem se formam. E aí, quanto mais a gente olha e vê, tem um monte de enfermeiro desempregado. Um monte de enfermeiro desempregado. Porque, olha, vai lá e tenta falar com... Tenta um emprego dentro do ambiente hospitalar, aí a concorrência é muito grande, só tem poucas vagas, aí não passa na prova, enfim. Aí fica com desempregado. Aí a gente diz, meu Deus do céu, já tem muita faculdade de enfermagem no Brasil, tem muita escola de técnico de enfermagem no Brasil, é muito profissional se formando, com pouca demanda de trabalho. E não é. Por incrível que pareça, se você olhar os números do COFEM, se você olhar os números, a gente tem pouco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem poucos profissionais de enfermagem para demanda, para o que é necessário. A questão é que pode ter muitos profissionais concentrados numa cidade só. Mas se você for olhar no Brasil inteiro, tem muitos lugares de difícil acesso que não tem nenhum profissional de enfermagem. E não tem como o paciente ter informação suficiente para poder conseguir ter acesso à saúde. Sabe? Então, assim, isso também vale para os profissionais capacitados em tratamento de feridas. E eu não digo especializados, pós-graduados, não. Eu digo capacitados mesmo. Porque qualquer enfermeiro, mesmo sem pós-graduação, pode trabalhar assim, pode viver de tratamento de feridas. E pode atender os pacientes em domicílio. E fazer disso o seu próprio ganha-pão, seu próprio negócio, seu empreendedorismo, seu empreendimento, sua empresa, né? Isso pode ser feito.
E aí a gente acha que tem muita gente já tratando feridas por aí, mas acontece que não tem capacitação suficiente e não tem resultado. E quando chega, aparece o paciente, como o paciente tem estagnação dessa ferida, e aí diz assim, agora não dá mais, né? Porque estagnou a ferida do paciente, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, né? Não tem, na verdade, eu não sei mais o que fazer, mas aí eu digo para mim mesma, não tem mais o que fazer, então eu vou encaminhar ele para outro profissional, eu vou aqui, até aqui já deu para mim, né? E aí, abandona o paciente ele fica sem o quê? Sem assistência, sem devolver a vida dele. Aí passa assim, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e o paciente lá, com as úlceras venosas, principalmente as úlceras venosas, elas são longas, porque as pessoas não sabem tratar. E é isso a gente sempre diz aqui. Outro exemplo que foi mais recente aqui para vocês. Deixa meus corações verdes aí nos comentários para eu saber se está fazendo sentido aí para vocês. Coloca meus corações verdes. E outro exemplo mais recente, que foi ontem, que uma amiga minha veio pedir ajuda, colega assim, conhecida minha, que veio pedir ajuda para a mãe dela. Disse que a mãe dela tem uma úlcera venosa, e aí ela passou por vários profissionais, inclusive profissionais médicos, e a fala dela era assim, aí, Lavinha, como não pode fazer compressão, como ela sempre usava meia para prevenir. E aí, como agora ela está com a lesão, aí ela não pode fazer compressão, aí a gente está tendo dificuldade, está demorando muito para cicatrizar. Aí eu disse, como assim? Quem foi que disse, moça, que não pode fazer uma compressão numa úlcera venosa? Não, porque ela foi para um médico já, aí o médico já prescreveu a meia, né? Ela já faz uso da meia, só que aí como ela tá com a úlcera, aí o médico falou que não dá para ela não pode usar a meia. Aí ele passou o curativo para poder fazer, só que não está funcionando. Aí eu digo, vamos lá? Primeiro que ela tem que botar o curativo e depois por cima tem que colocar a compressão. Não necessariamente a meia. Existem meias no mercado hoje que são próprias para se utilizar em úlceras. Com pacientes com úlceras. Meias, sim. Mas não necessariamente precisa ser meia. Pode ser uma bota de una, pode ser uma compressão elástica de curto estiramento, tá? A gente tem várias opções no mercado. Então, por que é que ela passou vários meses com essa ferida aberta, com vários profissionais dizendo a ela que ela não podia usar uma compressão? Porque ela não podia usar uma meia, dizia assim, não pode usar a meia, não pode usar a meia, não pode usar a meia porque tem uma úlcera, não pode usar a meia porque tem uma úlcera. Não é toda meia que pode usar, mas existem meias no mercado que são próprias para as úlceras e você pode fazer compressão de outra forma que não seja com meia. E aí a paciente estava lá, ainda com a úlcera aberta, porque ninguém chegou para ela e disse que ela poderia sim usar uma compressão. Vocês estão percebendo? Que não, isso não é incomum, não. Não é incomum. Isso acontece muito, minha gente. Acontece muito. É por isso que eu digo a vocês que existem deficiência de profissionais capacitados no mercado. Não é incomum. Isso acontece todos os dias. Alguém vem falar ou comigo no direct, ou vem falar comigo no WhatsApp, ou vem algum paciente para poder, né, eu atender. E aí a gente, quando vai colher a história, e toda a história se repete. As histórias se repetem. As pessoas não entendem o que é uma úlcera venosa e não entendem como tratar uma úlcera venosa.
Inclusive até outros profissionais que não são enfermeiros. Tá? Então, a gente vai precisar entender que o conhecimento salva vidas. E aí existe uma oportunidade para vocês se debruçarem em conhecimento para que vocês sejam diferentes. Vocês percebem que enfermeira diferente faz a diferença? Vai fazer a diferença na vida do paciente e você vai ser referência, porque quando você começa a fazer diferença na vida do paciente, aquele paciente vai começar a lhe indicar para outras pessoas. E é isso que faz a diferença na vida do paciente e na sua própria vida. Percebem?